Imagine por um instante que você passa cerca de um terço de toda a sua vida adulta fazendo uma única coisa. Você acorda, prepara-se, sai de casa, enfrenta o trânsito ou simplesmente caminha até o escritório na sala ao lado. E mergulha horas a fio nessa atividade. Estamos falando, claro, do trabalho. Mas, com que frequência nós realmente paramos para pensar sobre o que acontece dentro da nossa mente enquanto trabalhamos? Como o formato da sua cadeira, a cor da parede à sua frente, o ruído de fundo ou a atitude do seu chefe estão secretamente reescrevendo as suas emoções e a sua eficiência? É exatamente para responder a essas perguntas tão profundas e vitais que hoje vamos embarcar em uma jornada reflexiva e reveladora. Baseada nos brilhantes ensinamentos do livro Psicologia do Trabalho, escrito pelo especialista O.T.H. Owen. Prepare-se para desconstruir tudo o que você achava que sabia sobre a sua rotina profissional. Pois vamos explorar as camadas mais íntimas da relação entre o ser humano, as ferramentas que ele cria e o ambiente onde ele sobrevive e próspera. Para começar a nossa jornada, precisamos voltar à essência mais pura do que significa trabalhar. Muitas vezes, enxergamos o trabalho apenas como uma transação econômica, nós damos o nosso tempo e esforço. E em troca recebemos um salário no final do mês. No entanto, a psicologia do trabalho nos convida a olhar para essa atividade através de lentes muito mais amplas e filosóficas. O trabalho é, na sua raiz, a condição fundamental da própria existência humana. Como pensadores clássicos já afirmavam, o trabalho foi o que permitiu a transição do estado animal para o estado humano. É através da ação de transformar a natureza que o ser humano acaba, inevitavelmente, transformando a si mesmo. Toda vez que você pega uma ferramenta, seja um martelo primitivo, seja um software complexo de computador, você está colocando um pedaço da sua alma, do seu intelecto e da sua intenção naquilo que produz. O trabalho tem um caráter profundamente social. Desde os primórdios, nós nunca trabalhamos verdadeiramente sozinhos, sempre estivemos inseridos em grupos, tribos ou corporações, buscando criar valores de uso para a comunidade. E, do ponto de vista biológico e psicológico, qualquer trabalho, por mais intelectual ou abstrato que pareça, exige um gasto de energia cerebral, nervosa e muscular. O produto do seu trabalho é, no fim das contas, a materialização do seu talento, da sua moral e dos seus sentimentos. Mergulhando um pouco mais fundo nessa ideia, percebemos que o trabalho não é um bloco maciço e caótico de esforço, mas sim uma estrutura perfeitamente organizada. Toda atividade laboral humana é movida por um motivo, uma força invisível que nos empurra para a ação. Esse motivo se desdobra em objetivos específicos. Pense em um marceneiro construindo uma mesa. O motivo dele pode ser o sustento da família ou a paixão pela arte em madeira. Para alcançar isso, ele traça objetivos menores: cortar a madeira, lixar, invernizar. Cada um desses objetivos requer ações concretas, e essas ações são compostas por operações e movimentos minuciosos. A forma como usamos as ferramentas dita a nossa postura, a tensão dos nossos músculos e a atenção dos nossos olhos. Quando repetimos essas operações inúmeras vezes, elas se transformam em habilidades automáticas, o que chamamos de hábitos ou reflexos condicionados. Você já notou como consegue dirigir um carro ou digitar no teclado sem olhar para as teclas? Isso é a sua mente automatizando as operações mecânicas para liberar o seu intelecto, permitindo que a sua consciência se concentre em decisões mais importantes, como a rota a seguir ou o texto a ser escrito. É uma dança maravilhosa entre o consciente e o inconsciente. Seguindo essa linha de pensamento, chegamos ao coração pulsante deste livro e de toda a psicologia do trabalho moderna. O sistema homem-máquina-ambiente. Houve um tempo, principalmente durante a Revolução Industrial, em que o ser humano era visto apenas como uma engrenagem de carne dentro de uma grande máquina de ferro. Esperava-se que o homem se adaptasse à máquina, não importando quão desconfortável, perigosa ou ilógica ela fosse. Mas a história nos ensinou, muitas vezes a um custo trágico, que essa abordagem é insustentável. Especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando pilotos de aviões de caça cometiam erros fatais não por falta de habilidade,
Mas porque os painéis de controle eram confusos e mal desenhados, a ciência percebeu que precisava mudar de foco. Nasceu assim a psicologia da engenharia e a ergonomia. O paradigma inverteu-se. Agora, o objetivo é adaptar a máquina e o ambiente às limitações e às incríveis capacidades da mente e do corpo humano. O ser humano passou a ser compreendido não como um motor vivo, mas como um canal complexo de processamento de informações. Dentro desse sistema fascinante, o fluxo de informações é constante. A máquina emite sinais através de mostradores, luzes, sons ou vibrações. O ser humano recebe esses sinais através dos seus sentidos, processa essas informações usando a sua memória e o seu raciocínio lógico. Toma uma decisão e, finalmente, executa uma ação utilizando controles como botões, alavancas ou volantes, que por sua vez alteram o estado da máquina. Parece simples, mas a probabilidade de falha nesse ciclo é enorme se o design não for pensado psicologicamente. Por exemplo, a forma como um mostrador é desenhado altera drasticamente a nossa capacidade de ler a informação corretamente. Mostradores com janelas abertas tendem a ser mais precisos do que mostradores circulares se precisamos ler um número exato rapidamente. Até mesmo o design dos botões importa. Um botão que precisa ser acionado em uma emergência deve ter uma forma e uma textura que a mão humana reconheça instantaneamente, mesmo no escuro ou sob extremo estresse. Além disso, a distribuição desses controles deve seguir uma lógica humana. Os mais importantes e frequentes devem estar no centro do campo de visão e de alcance das mãos, enquanto os secundários podem ficar nas extremidades. Ignorar esses princípios é o que transforma uma simples tarefa em um pesadelo cognitivo. Um aspecto fascinante que muitas vezes ignoramos completamente é como o ambiente físico ao nosso redor atua como um maestro invisível, regendo nosso humor e a nossa produtividade. Pensemos na iluminação, por exemplo. A luz não serve apenas para que não esbarremos nos móveis, ela define o nosso ritmo biológico. Trabalhar em um ambiente com pouca luz ou com reflexos excessivos nas telas e bancadas não apenas fadiga os nossos olhos, mas drena a nossa energia mental, causando dores de cabeça e letargia. Mas a magia não para na luz branca, ela se estende para o maravilhoso mundo das cores. A psicologia das cores no ambiente de trabalho é uma ciência à parte. Cores não são apenas escolhas estéticas, elas são gatilhos emocionais poderosos. Você já se perguntou por que áreas de descanso ou hospitais costumam usar tons de verde e azul? É porque essas cores frias reduzem a pressão arterial, acalmam os batimentos cardíacos e dão uma sensação de amplitude e tranquilidade. Por outro lado, cores quentes como o vermelho, o laranja e o amarelo são estimulantes fortíssimos. Elas aceleram a respiração e mantêm o cérebro em estado de alerta. É por isso que botões de emergência e áreas de risco em fábricas são pintados de vermelho ou amarelo vibrante. No entanto, pintar um escritório inteiro de vermelho deixaria qualquer equipe exausta e irritada em poucas horas. A harmonia visual do ambiente, o contraste correto entre as máquinas e as paredes. Tudo isso é cuidadosamente estudado para manter o trabalhador no seu ponto ideal de conforto e atenção. E não podemos falar de ambiente sem mencionar o som. O ruído contínuo de máquinas, telefones e conversas paralelas é um dos maiores sugadores de energia que existem. O ruído excessivo atua como um estressor crônico, mascarando sinais importantes, prejudicando a comunicação e causando um estado de fadiga nervosa que o trabalhador muitas vezes nem percebe até chegar em casa completamente esgotado. Em contrapartida, o uso planejado da música funcional pode ser um antídoto maravilhoso. Pesquisas mostram que em trabalhos altamente repetitivos e monótonos, como em linhas de montagem, a introdução de música pode levar a produtividade em até 30% e reduzir drasticamente a taxa de erros. Mas não é qualquer música. Músicas com letras complexas podem roubar a atenção do cérebro. O ideal é uma música instrumental que acompanhe o ritmo do dia, algo mais estimulante e rítmico no início da jornada ou logo após o almoço, quando a letargia tenta se instalar, e melodias mais suaves nos momentos que exigem concentração profunda. É a ciência utilizando a arte para curar a mente cansada. Contudo, o ser humano não é apenas um processador de dados reagindo a luzes e sons.
Nós somos criaturas profundamente sociais, e é aqui que a psicologia do trabalho revela a sua face mais humana. O ambiente de trabalho é, acima de tudo, um ambiente social. A relação que você tem com os seus colegas, a forma como seu líder se comunica com você. Tudo isso compõe o que chamamos de clima psicológico da equipe. Estudos clássicos, como os realizados por Elton Mayo, provaram de uma vez por todas que o trabalhador não é motivado apenas por dinheiro ou por melhores condições físicas. O desejo de pertencer, de ser respeitado, de ter o seu esforço reconhecido pelos pares é uma força motriz avassaladora. Dentro de qualquer empresa, além do organograma oficial colado na parede, existe uma rede invisível de afinidades, amizades e repulsas. É a estrutura informal. Quando um grupo de trabalho possui um alto grau de coesão, onde a confiança mútua e apoio, a produtividade floresce naturalmente. E o estresse diminui, mesmo que a tarefa seja árdua. Neste cenário social, a figura do líder ganha um contorno dramático. O estilo de liderança pode envenenar ou curar o ambiente de trabalho. Um líder excessivamente autoritário, que baseia sua gestão no medo e na imposição rígida de ordens, pode até conseguir um pico de produção a curto prazo, mas a longo prazo ele destrói a moral da equipe. Sufoca a criatividade e gera uma rotatividade altíssima de funcionários. Por outro lado, um estilo de liderança democrático, onde o líder ouve, inclui a equipe na tomada de decisões e explica o porquê por trás de cada meta, cria um senso de propriedade e responsabilidade compartilhada. Quando o trabalhador sente que a sua voz importa, que o seu líder é justo e que a avaliação do seu desempenho é objetiva e transparente, a sua satisfação com o trabalho atinge níveis extraordinários. A liderança eficaz não é sobre mandar, mas sobre orquestrar as diferenças individuais para criar uma sinfonia harmoniosa. E por falar em harmonia, precisamos enfrentar dois dos maiores vilões da vida profissional moderna, a monotonia e a fadiga. Com a evolução da tecnologia e a divisão extrema do trabalho, muitas tarefas tornaram-se incrivelmente fragmentadas. Pense em um operador que faz o mesmo movimento de apertar um parafuso a cada 30 segundos, o dia inteiro. Essa superespecialização, embora tenha sido criada para aumentar a velocidade da produção, ignora a natureza da mente humana, que anseia por variedade e significado. A monotonia extrema causa uma inibição no córtex cerebral. O cérebro, literalmente, começa a se desligar por tédio. O tempo parece se arrastar, o interesse morre, e a sonolência toma conta. Para combater isso, a psicologia recomenda o enriquecimento das tarefas. A rotação de funções, onde o trabalhador muda de posto ao longo do dia para usar diferentes músculos e habilidades cognitivas, e a introdução de pausas estratégicas. Isso nos leva diretamente ao conceito de fadiga e à curva da capacidade de trabalho. Nós não somos robôs com baterias de duração constante. A nossa energia flutua ao longo do dia em um padrão muito previsível. Quando começamos a trabalhar de manhã, passamos por uma fase de aquecimento. O corpo e a mente estão lutando para entrar no ritmo, superando a inércia. Depois desse período, atingimos o nosso pico, a fase de capacidade máxima e estável, onde somos mais rápidos, mais precisos e mais criativos. Mas essa fase não dura para sempre. Inevitavelmente, a fadiga começa a se acumular, os erros aumentam, a atenção dispersa e entramos na fase de declínio. É exatamente por isso que as pausas para descanso não são um luxo ou um desperdício de tempo para as empresas. Elas são uma necessidade fisiológica e econômica. Uma pausa bem colocada, antes que a exaustão total se instale, permite que o sistema nervoso se recupere e que a curva de produtividade volte a subir. Descansar é, paradoxalmente, uma das formas mais eficientes de continuar trabalhando bem. Essa queda vertiginosa na capacidade de trabalho e na atenção está intimamente ligada a um dos temas mais críticos e dolorosos do ambiente industrial: os acidentes de trabalho. Quando uma tragédia acontece no chão de fábrica ou no escritório, a tendência mais fácil e cruel é culpar exclusivamente o trabalhador. Ele foi desatento, ele não seguiu as regras. Mas a psicologia do trabalho nos ensina a olhar muito além da superfície.
O erro humano raramente é a causa raiz, ele é apenas o último elo de uma corrente de falhas no sistema. Um acidente é o sintoma de que a relação entre o homem, a máquina e o ambiente entrou em colapso. Muitas vezes, a verdadeira causa de um acidente é um design de equipamento que induz ao erro, como botões de emergência difíceis de alcançar ou mostradores que dão leituras ambíguas sob pressão. Outras vezes, é a fadiga extrema gerada por turnos excessivamente longos e falta de pausas, que destrói o tempo de reação do trabalhador. Mas há também os fatores psicológicos individuais que não podemos ignorar. A falta de experiência é fatal. Estatísticas provam que trabalhadores no seu primeiro ano de função e jovens com menos de 25 anos sofrem muito mais acidentes. Não apenas pela falta de habilidade técnica, mas por uma imaturidade emocional que os leva a subestimar os riscos e agir com uma autoconfiança perigosa. Trabalhadores mais velhos, embora possam ter reflexos ligeiramente mais lentos, compensam isso com uma vasta experiência e uma atitude prudente e calma diante do perigo. Além disso, o estado emocional temporário do trabalhador joga um peso enorme na balança da segurança. Uma pessoa que vai trabalhar doente, sob o efeito de álcool, ou atravessando uma crise familiar profunda, carrega para dentro da empresa uma carga de estresse que oblitera sua capacidade de concentração. A mente dela está em outro lugar, e num ambiente implacável de máquinas pesadas, um segundo de desatenção é tudo o que basta. Por isso, a prevenção de acidentes não se faz apenas com placas de aviso e capacetes coloridos. Faz-se com treinamento contínuo, com a criação de uma cultura de segurança onde o trabalhador se sente responsável por si e pelos colegas, e, acima de tudo, com o desenho de postos de trabalho que perdoem o erro humano. A máquina deve ser desenhada sabendo que o humano vai falhar, e deve falhar de forma segura. Caminhando para o fim da nossa reflexão de hoje, ao olharmos para a vastidão de conhecimentos que a psicologia do trabalho nos oferece, percebemos que o objetivo final de toda essa ciência não é transformar o ser humano em um super-robô de produtividade inesgotável. O objetivo real, o propósito mais nobre de entender a luz, a cor, a fadiga, o design dos botões e a dinâmica das equipes, é a humanização do trabalho. É garantir que, ao final de uma longa jornada de 8 horas, o trabalhador não retorne para sua casa como uma casca vazia, esgotado física e mentalmente, mas sim como um indivíduo que utilizou o seu potencial criativo em um ambiente seguro, saudável e respeitoso. O trabalho molda nossa identidade, preenche os nossos dias e constrói a sociedade em que vivemos. Compreender a mente humana no contexto do trabalho é a chave para criar não apenas empresas mais lucrativas, mas um mundo onde o ato de trabalhar seja uma fonte de dignidade, satisfação e realização pessoal. Que possamos levar essas reflexões para os nossos próprios escritórios, fábricas e lares, repensando a forma como nos sentamos, como iluminamos as nossas mesas, como falamos com os nossos colegas e como respeitamos os limites do nosso próprio corpo. A revolução no mundo do trabalho não começa apenas com novas tecnologias, mas com uma nova compreensão de quem nós somos. Agradeço imensamente por nos acompanhar nesta jornada profunda pelos labirintos da psicologia do trabalho. Até a próxima!